Quando alguém desabafa com você, você consegue realmente ouvir a outra pessoa? Você sabe ouvir as questões dos outros sem levar para o lado pessoal? Hoje o tema é sobre a arte de ouvir, sobre como ouvir de verdade as outras pessoas. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Quando algum familiar, algum amigo, conhecido nosso, ou até mesmo alguém que a gente não conhece, vem desabafar e trazer questões da vida dela pra gente, é necessário que a gente aprenda a ouvir estas pessoas, para que a gente não atribua nas questões dos outros questões que existem dentro da gente. Que se a gente não souber escutar o outro com qualidade, a gente pode acabar levando ou pro lado pessoal a questão da outra pessoa, ou a gente pode acabar cometendo o erro de querer falar mais que a outra pessoa. No momento que essa pessoa ela traz uma questão dela para a nossa vida, para que a gente escute, na maioria das vezes, essa pessoa ela não quer de fato uma solução pronta para o problema que ela está passando. Numa grande maioria, quando alguém vem falar sobre algum assunto com a gente, é simplesmente um movimento que ela quer fazer internamente para ela conseguir retirar a carga que tem dentro do peito dela. Então, quando ela desabafa com você, ela tira aqui do peito dela e também dos ombros esta carga que ela vem carregando. E então, através das palavras e do desabafo, ela dispersa essa energia acumulada que existe dentro dela. Porém, se a gente não tiver a habilidade de escutar a outra pessoa, a habilidade de ser um saco vazio, de ser um balão sem ar, a gente vai escutar a outra pessoa. E no momento que a pessoa ela estiver falando com a gente vai ficar o tempo todo tentando dar soluções para outra pessoa, tentando resolver na nossa cabeça as questões da outra pessoa segundo a nossa ótica, a nossa visão. E até mesmo nas raras exceções onde uma pessoa procura a gente para a gente resolver as questões, dar um palpite, dar uma ajuda prática para que ela resolva esse problema, se a gente não tiver vazio o suficiente para escutar a outra pessoa e conseguir entender de fato o que a outra pessoa está falando para a gente vai ouvir o fato que essa pessoa traz pra gente e a gente vai começar a atribuir questões nossas nisso. E quando a gente atribui as nossas questões no problema do outro, o problema passa a não ser mais sobre o outro, e sim sobre a gente. A gente tira o outro como protagonista da própria visão, da própria questão, e a gente fica querendo pôr a gente como protagonista, como herói na situação, tentando fazer com que a gente conserte questões que existem para a gente resolver através do que o outro traz.
Se você não quer de fato ouvir a outra pessoa, você sempre vai querer falar sobre si mesmo, porque a tendência do ego é querer sempre que tudo se trate dele mesmo. Então, até mesmo quando a outra pessoa traz uma coisa que é dela, a gente quer tentar transformar aquilo em algo que diga respeito a gente. Então, a gente pode entrar na armadilha de começar a falar o que a gente faria se a gente estivesse vivendo em tal situação. Ou a gente pode acabar invalidando o problema da outra pessoa, dizendo que aquele problema não existe, que aquilo é uma bobagem, algo inútil, algo efêmero, sem significado, sem motivo da pessoa continuar lidando aquilo como algo sério. Só que quando a gente entra com essa postura ao ouvir o problema da outra pessoa, quando a gente invalida essa questão dessa pessoa, a gente deixa de escutar ela na totalidade. A gente para de olhar para outra pessoa e começa a olhar somente para o nosso mundo que existe em volta da gente. A gente para de olhar para outra pessoa e começa a olhar para as idealizações e para os pensamentos que existem na nossa cabeça. Nesse momento, a pessoa não é sequer uma pessoa. Ela é apenas um instrumento para que você possa falar de si mesmo, para que você possa vangloriar a si mesmo. A pessoa deixa de existir e nesse momento só existe o seu ego com os pensamentos dele. As questões passam a se tornar apenas sobre você. Você invade o espaço da outra pessoa para poder falar sobre si mesmo. E começa também a querer desabafar no mesmo momento que a pessoa desabafa. Só que quando a pessoa ela nos procura para que ela possa desabafar, ela precisa que a gente seja um copo vazio para que aquilo que ela transmita para nós, aquilo possa se dispersar e ser liberado. Mas se a gente está cheio de nossos conteúdos, se a gente escuta a outra pessoa já com um monte de conceitos e tentando o tempo todo resolver os problemas para outra pessoa, tentando dar palpites e soluções rápidas para que ela resolva esse problema, quando ela transmite e desabafa para a gente, essa energia não se dispersa. Essa energia você acaba acumulando dentro de você. E aquilo que a pessoa queria liberar dentro dela continua atrapalhando a vida dela. Porque em vez de você ser um canal para que a questão que a outra pessoa esteja trazendo possa ser enviado, ser dispersado para o universo, que a energia que a pessoa está trazendo possa ser liberada, na verdade você apenas está pegando essa energia e continua concretizando mais ela na vida da pessoa e na sua vida. Você acaba fazendo com que a pessoa continue olhando para o mesmo problema, sem conseguir resolver de fato o que ela está passando. Quando a gente tem alguma questão e a gente consegue desabafar, nesse momento a gente libera um pouco das travas que a gente tem para que a gente possa ver esse problema por uma outra ótica. Porque se a gente continua entulhado nesse problema, continua entulhado no nosso coração e nos nossos ombros aqui, com toda essa carga pesada, a gente sempre vai olhar para esse problema com uma visão também muito pesada, muito rasteira. Então a gente precisa liberar esses pesos que existem na gente para que a gente consiga subir oitavas acima e então consiga ver esse problema de uma ótica um pouco mais ampla. E muitas vezes não é a pessoa para quem a gente desabafou
que nos dá as soluções para que a gente resolva um problema. Na verdade, a pessoa ela está sendo apenas um canal para que a gente possa liberar essa energia e possa encontrar dentro de nós a resposta do que devemos fazer ou não fazer naquele momento. Porque todos nós já sabemos o que nós temos que fazer aqui dentro. Mas é necessário que primeiro a gente se conecte com o nosso centro. Que a gente pare de bloquear a conexão que existe com a nossa essência. E para isso é preciso que o peso que a gente carrega dentro do nosso corpo, ele seja liberado para que o caminho que leva até a conexão com a nossa essência e com a nossa intuição seja desobstruído, para que a gente consiga se conectar. E quando a gente se conecta, a gente consegue ter a sabedoria do nosso ser para saber o que fazer nesse momento. Mas se você não sabe escutar, se você não sabe se desentulhar dos seus conceitos, das suas respostas prontas, para poder ouvir o desabafo da outra pessoa, a questão da outra pessoa, então você não vai ajudar a pessoa a se conectar com a sua essência. Você vai apenas ajudar aquela pessoa a continuar conectada com os pensamentos que existem dentro dela. Você só vai fazer com que a pessoa acumule mais peso na vida dela, porque ela não está conseguindo retirar o peso que existe dentro do corpo dela, da mente dela. Porque sempre que ela joga algo para você, sempre que ela tenta liberar, você devolve para ela esse mesmo tipo de energia. Você se envolve, leva para o lado pessoal. Você acaba tentando resolver as questões da pessoa por ela. Acaba trazendo o seu peso para a vida da outra pessoa. E assim, nenhuma das duas pessoas consegue se livrar dos seus pesos. Porque tanto as duas estão tentando liberar, sem conseguir ser um copo vazio, que simplesmente a informação chega e vai embora. Quando alguém desabafar com você, quiser falar sobre algum assunto, não fique tentando arranjar soluções para o problema daquela pessoa. Não tente ficar atribuindo os seus pesos e as suas visões para o problema daquela pessoa. Deixe que a pessoa desabafe, deixe que a pessoa tire dentro dela o peso que existe nela. Só o ato da pessoa desabafar, muitas vezes, já vai trazer a possibilidade dela curar aquela questão que existe dentro dela. E se em algum momento da sua conversa a pessoa pedir a sua opinião, pedir o seu palpite, a sua intuição, esteja vazio também, sem atribuir suas questões na dela, para que você consiga ser certeiro na sua intuição, para que você consiga resolver, consiga ajudar aquela pessoa a encontrar a luz por trás daquele aparente problema, a encontrar o aprendizado que existe em tudo em que a gente vive. Só que para isso é necessário que você se desvincule de todo o lixo, todo o peso que existe dentro de você, para que a pessoa consiga te usar como um canal da amorosidade, para que ela consiga trazer para perto dela o amor e a serenidade que existem dentro dela, mas que estão obstruídas pelo peso e pela carga que ela tem levado até então. Aprenda a ser uma folha em branco quando alguém chegar em você para conversar, quando alguém chegar em você para desabafar, para poder liberar o peso e essa energia que tem dentro de você. Aprenda a ser uma rampa que vai fazer com que aquela questão seja liberada para o universo. Não prenda o peso daquela pessoa na vida dela. Deixe que ele libere. Deixe que ele se solte e que vá embora. Assim você ajuda aquela pessoa a entender como lidar com aquele problema, sem para isso precisar de falas, de pensamentos, de estratégias, de planejamentos super complexos e avançados.
Muitas vezes, o simples é o que resolve a nossa vida. E que assim, quando ela termine de desabafar, esqueça o problema daquela pessoa e viva a sua vida. Não carregue o peso que ela jogou dentro de você para a sua vida. Aprenda a ser uma rampa e deixe que aquela questão que a pessoa trouxe se esvaia no mundo das energias, no universo. Escute de verdade. Não pense. Então esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, se de alguma forma tocou o seu coração a informação que eu venho trazer para vocês, me ajudem com um like, se inscrevendo também no canal, para que vocês não possam perder qualquer tipo de conteúdo e vídeo que eu traga para aqui, mas que também mais pessoas tenham a possibilidade de receber esse conteúdo, para que o conteúdo que nós criamos juntos ele cresça, floresça e se torne maior, que seja um caminho de luz na vida das outras pessoas. Seja também uma ajuda para o mundo. Aprenda a arte de ouvir. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.